Nós estamos falando de uma série sobre Reino de Deus. Reino de Deus. E hoje eu queria compartilhar, revisitar alguns textos e tentar compartilhar com vocês um pouco acho que da semana, assim, dessas últimas 2 semanas, né? Deus tem sido especial, assim, de compartilhar inspirações, canções. Na última reunião de música, nós começamos a compor, né? Nós temos 4 canções novas e a gente começou a colocar a melodia, né, nessas canções, revisitar as letras. Tem sido muito especial, um tempo muito especial. E a sensação que eu tenho, estamos juntos? Sim? Amém. A sensação que eu tenho, irmãos, é que nós fazemos parte de uma geração muito pontual, que queima por algo, que se movimenta por algo, que tem uma percepção mínima que está debaixo de algo, de uma palavra, mas também, proporcionalmente, se distrai muito facilmente. E isso tem a ver com a era, nosso tempo, né? Quando você vai ver a origem do TikTok lá, por que ele foi criado, qual era a estratégia, quando você vê aquele momento que você acorda de madrugada, pega o celular e fica rolando as telas assim, sem perceber, daqui a pouco. Então, me parece que ao mesmo tempo que Deus reconhece o que tem de potencial em nós, Satanás também reconhece e tem colocado casca de banana, né, para a gente se escorregar e perder o caminho. Por um lado, pode ser inclinação pecaminosa nossa mesmo. De outro lado, pode ser investida de Satanás em tirar o nosso foco, né, de olhar, de perceber, né, o que ele está fazendo. E o meu objetivo essa manhã é propor esse desembaraço. É propor você tentar olhar para dentro e ver se tem algo embaraçando. Aquele caminho que ele te chamou, aquele caminho que ele colocou dentro. Eu lembrei de um texto, né? Hebreus 12, 1 e 2, fala que estamos rodeados de testemunhas, de pessoas que viveram algo especial em Deus. E por isso devemos desembaraçar, né, do pecado, do peso. Ele usa 2 expressões, do peso e do pecado. Parece que existe peso que não necessariamente é pecado. Pessoas pesadas, né? Realidades, situações. E ele fala, desembarace de todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, para a gente conseguir correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fez caso da vergonha, e hoje está sentado à direita de Deus. Uma tentativa de discernir sobre essa realidade é olhar a nossa posição diante dela, né? Qual que é a nossa posição diante de Cristo e da missão de Deus? Qual que é a missão de Deus? A missão de Deus é nos reconectar com o plano que foi perdido, né? Não é necessariamente só nos salvar, mas ele nos salvou para a salvação como porta, né? Ele nos salvou para algo. E esse algo, que é a missão de Deus, é viver o reino de Deus, sinalizando seus princípios e valores para que mais pessoas possam ver e mais pessoas serem integradas nessa grande família de Deus. Ou, melhor dizendo, reconectadas a essa família de Deus. Se a gente for lembrar lá atrás, né, nós tínhamos uma posição quando da criação, nós como filhos, nós tínhamos uma posição.
Só que nós caímos e perdemos essa posição. Por isso, lá em Gênesis 3, quando Deus se revela a Adão e a Eva, ele faz a pergunta, né? Onde está? E está fala de quê? De uma posição. Uma posição que foi perdida. Eu não sei se você já perdeu uma posição num trabalho ou num cargo. Você já foi rebaixado num cargo? Sabe, você tinha o cargo, supondo, de gerente, aí o seu chefe, eu sei que pela CLT não pode, né? Diminuir o salário. Mas você talvez viu que aos poucos você estava sendo limitado a voltar numa posição antiga. Foi isso que aconteceu conosco quando da criação. Nós estávamos num lugar com Deus e pela queda perdemos esse lugar. Esse lugar com Deus era um reino de plenitude, a imagem, né, daquela família ali que vivíamos com Ele e caímos. Por isso que Deus, quando chega e pergunta onde está, Ele está questionando não necessariamente a posição geográfica, como nós já falamos muito aqui, mas uma posição que caiu em várias áreas da vida, né? Então, por exemplo, quando ele fala onde estás em Gênesis 3:9, ele quer saber da nossa posição espiritual, daquela posição que existia antes e que agora não existe mais. E depois ele fala, quem te fez saber que você caiu? A mentalidade também foi afetada daquela mulher, né? Essa posição mental, essa posição psicológica, esse descontrole, também foi uma queda, uma marca da queda. E ele fala, olha, quem te fez saber que você estava nu? Então nós caímos espiritualmente, caímos emocionalmente, caímos fisicamente, tanto é que a nudez agora passou a ser percebida e coberta. Então, recapitulando, quando nós caímos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Por isso que ele se degrada, né? Por isso que o Bruno tem que ir comer sanduíche com a gente para não deixar a gente tomar Coca-Cola, né? É por isso que a Jaque acorda lá segunda-feira e vai para academia. A Rebeca com um menino aqui dando leite, fazendo exercício com o pezinho dentro de casa. A gente precisa se cuidar, por quê? Porque nós caímos integralmente. E será que a gente vai voltar para esse lugar do reino desse jeito? E aí vem Jesus, né? Quando a gente vai olhar para a ordem do reino, abra comigo em Mateus 6, Mateus 6:33. Mateus 6:33, é o que nós chamamos de ordem do reino. Mateus 6:33. Ordem do reino, Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa aqui, pessoal, é o que nós chamamos de ordem do reino, por quê? Porque ordem é um conjunto de leis, princípios e mandamentos que regem um governo. Se o que nós temos é um rei, e esse rei voltará para reinar eternamente, ou totalmente, quando nós somos salvos, esse reino já nos marca e esse rei já nos governa. E isso instala o que nós chamamos de um movimento por justiça. O que é justiça? A palavra buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, a palavra que tekzedek, né, que é justiça, tem a ver com as coisas nos seus devidos lugares. Ou seja, a ideia é que a partir da salvação instaure o lugar da regeneração, que é um movimento onde eu me localizo, eu me posiciono de uma forma com o dom que ele me deu para fazer com que ele seja visto, para fazer com que ele seja conhecido. Então, buscar o reino de Deus tem a ver com uma posição, um lugar que eu ocupo, uma realidade que eu ocupo.
E essa posição, né, esta ordem, nos coloca nessa posição. E quando nós estamos nessa posição, é gerada uma mentalidade. Ou seja, a partir daquele lugar que você se posiciona, você tem um conjunto de pensamentos que alimenta essa posição. Então, primeiro eu me posiciono e depois eu começo a pensar conforme eu estou posicionado. E o resultado disso é o quê? Um comportamento. Então, primeiro eu penso numa posição. Essa posição me leva a um conjunto de ações. Um conjunto de pensamentos, desculpa. E esse conjunto de pensamentos me leva a um conjunto de ações, que nós chamamos de ações de justiça, o reino de Deus. Todo reino, pessoal, tem uma ordem. E qual é a ordem do nosso rei? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Segunda coisa que eu queria marcar para nós é o seguinte. Então, a primeira coisa é todo reino tem uma ordem. Busque o reino. Segundo, todo reino tem um agente de ordem. Cristo. Em Gênesis capítulo 1, ele era a palavra que criava. Agora, em João 1, ele é a palavra encarnada, que faz com que tudo aquilo que não era se torne. Ele é o verbo, é o movimento, ele é a ação, é o meio pelo qual Deus vai fazer com que tudo seja visto e conhecido. Antes uma voz criativa, agora uma voz atual, de ação, de movimento, devolvendo assim a nossa posição. Aquele que estava com Deus, João 1:2, aquele que estava com Deus desde o princípio. Ou seja, se ele estava com ele só pode nos devolver essa posição porque ele estava e não perdeu. A queda é nossa. Então ele vem para quê? Para te devolver o direito de se posicionar em justiça. Por você mesmo, você não conseguiria. Mas o rei, uma vez estando numa posição correta, pode nos colocar de novo numa posição de filhos, e essa posição pode nos gerar uma mentalidade, que é um conjunto de pensamentos, que pode nos levar a um comportamento, que são ações de justiça. Quando eu penso em João capítulo 1, eu posso ver Jesus como um agente, como o único agente, que poderia nos trazer de novo à posição, a correta posição, né? E isso, eu penso em homens, mulheres, jovens, crianças, que vivem com os pés aqui, mas que a sua vida é gerenciada, é governada na sua maioria, ou seja, as grandes decisões não são por você mesmo. Não são em favor de você mesmo. Elas são qualificadas por uma marca do próprio rei em nós. Ontem à noite eu estava empolgado, né? Aí a gente está, como eu falei, nós estamos escrevendo algumas canções. E eu tô lá quebrando cabeça e melodia e tal, e mandando mensagem para a Lídia de madrugada lá, para depois ela corrigir. E aí eu peguei e caí numa música de dois irmãos adolescentes, né? Vocês devem conhecer, o Caleb e o Josh. E eles estavam numa sala de oração, dois adolescentes. E, irmãos, aquela oração me tocou muito, porque eu vi esse texto aqui se cumprindo. Um tempo onde não somente homens estudados irão orar, mas adolescentes, jovens, crianças estarão alinhando o seu povo. E eu fui muito ministrado aí. Chegou uma hora que a Rebeca está assim, não desliga, vamos dormir, pelo amor de Deus. E eu repetia aquela oração ali, e aquilo foi dois adolescentes numa sala de oração, liberando palavras muito pontuais para o nosso tempo. Isso para mim é uma sinalização que nós estamos vivendo um tempo muito especial, muito profícuo. Mas, como eu falei na introdução, proporcionalmente a isso, Satanás, sabendo disso,
ele tem investido muito mais em cascas de banana, em passatempos, em romances menores. Inclusive tem uma música nossa que chama Amor Maior, não, deixa eu ver aqui. Coração atento, no sentido de uma atenção, né, aos passos, à forma, ao modo que Deus está funcionando, para que a gente possa ser encontrado, né, com Ele nesse caminho. Então, voltando, todo reino tem uma ordem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Segundo, todo reino tem um agente de ordem, e esse agente é Jesus. Jesus é o agente de ordem que nos devolve uma posição. Terceiro, todo reino precisa de um movimento unificado. Eu estava lembrando que em muitos momentos a igreja passou por divisões. Não a nossa, necessariamente dizendo, mas a igreja, na história dela, ela é marcada por divisões. A própria reforma protestante é uma divisão, né? O catolicismo romano passou por várias cisões. E quando nós estamos próximos dessa realidade que estamos dentro de um cumprimento profético, a gente tem que se perguntar se isso não deveria nos unir mais, ao invés de afastar. Parece que o momento que a gente está vivendo, ele é tão pontual que ele não aceita meio termo. Ou a gente intensifica e se vê como uma brasa ali aquecida, ou a gente quer se dispersar. A gente quer afastar dessa realidade. E quando eu olho, por exemplo, para as Escrituras, Atos capítulo 1, o início da igreja, perseguição da igreja, pessoas sendo acesas como tochas para iluminar a cidade, sabe o que a igreja fez? Ela não se dispersou, ela se uniu para orar mais. Ao invés dela se fragmentar e cada um buscar a sua própria salvação, sabe o que os irmãos fizeram? Se uniram em pequenas casas e se fortaleceram uns aos outros. Quando a palavra diz perseveraram unânimes, em Atos capítulo 1, versículo 19, ele fala que aquelas pessoas tinham uma mesma mente, estavam de comum acordo, tinham uma mesma paixão, estavam ligados num cumprimento, estavam vendo algo acontecer e por isso eles não podiam se dispersar. Quando eu lembro, por exemplo, de Atos capítulo 15, aquele grande concílio, onde não queriam deixar congregar no mesmo lugar judeus e não judeus, alguém se levantou, bateu na mesa e fala: gente, vocês não lembram? Nós estamos vivendo um cumprimento. Lembra das palavras de Amós 9:11? Que um dia ele restauraria o tabernáculo caído de Davi? Então, por isso nós estamos passando por isso. E por que foi dito sobre o tabernáculo de Davi ali? Porque o tabernáculo de Davi não era movido por cargos, por patentes. Era uma adoração e uma união coletiva. E eles, em Atos capítulo 15, não se dispersam por lembrar que estavam debaixo de uma profecia. E entender que nós estamos debaixo de uma palavra pode nos unir e não nos dispersar. Então eu não venho para domingo para me tirar algo para minha vidinha pessoal. Não, mais do que isso. Ele vai te abençoar pessoalmente. Mas eu venho para me unir à realidade da igreja, profética da igreja nesses dias, onde nós cantamos não apenas da nossa alma, onde nós oramos não apenas da nossa mente, onde nós trabalhamos não apenas para o nosso dinheiro, mas para sinalizar um movimento muito maior do que isso, que é o reino de Deus. Em João capítulo 17 tem uma oração de Jesus muito especial, a partir do versículo 20, que diz assim: olha, não rogo somente por mim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Gente, eu acho que esse cumprimento aqui nós precisamos orar sobre esse texto de João 17. Porque o que Jesus está falando é que se nós estivermos unidos, o mundo vai crer. Só que hoje não é a realidade que a gente está vendo. Em muitos cenários, a igreja, ela se desune. Ela mata os seus próprios profetas. Ela definha os seus evangelistas. Ela sufoca os seus próprios pastores. Ela ilegitima os seus apóstolos. E Jesus continua, em João 17, ele fala assim, eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou e me amou, como também amastes a mim. Gente, unidade é uma marca de quem está vivendo o reino de Deus. E unidade é diferente de uniformidade. Não é que o Maurício tem que ser igual a mim. Não é que o Bruno tem que copiar o Felipe. Nós podemos ser diferentes. Mas aquilo que nos conecta, que nos liga, é uma coisa só. Não é se eu sou gente boa, se o Bruno é isso, se a Priscila é aquilo. Mas é um objetivo comum que nos conecta com essa realidade. Quando eu penso em unidade no original, em Efésios capítulo 4, vai falar de unidade também da igreja, ele fala de uma responsabilidade, de algo a ser trabalhado constantemente pela igreja. Nos unirmos. Em Efésios capítulo 4 fala de nós sacudir um ao outro, lembrando da unidade proposta para a igreja. Nós temos a tendência de viver o reino, mas a nossa forma de viver o reino, nosso reino. Às vezes eu converso com pessoas que querem funcionarem na missão, A gente vem desse ambiente de escola e você vai ouvir as pessoas, quero uma missão, quero funcionar para a missão de Deus. Aí você fala assim, tá bom, mas e aí, como é que tá lá na sua igreja? Está congregando onde? Aí a pessoa fala, não, isso aí já fica difícil. Tá bom, mas o objetivo último da missão vai ser qual? Pregar o evangelho. Tá bom, mas para quê? Para as pessoas serem salvas. Tá bom, e depois? Depois que elas forem salvas, elas vão para onde? E elas têm que ir para a igreja. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Você quer viver a missão de Deus, mas não pela igreja? Eu sei que existe o outro lado dessa história, Pastores que manipulam, agências que machucam. Mas o que eu queria sinalizar para nós é viver o reino de Deus sem a igreja, sem a unidade do corpo de Cristo. É uma utopia de um plano particular. É algo que você quer sozinho. Você quer o seu nome. Você quer seu ministério. Na última reunião de discipulado, não foi tão especial. E aí a gente falou assim, o Felipe, uma igreja tão pequena como a nossa, com 5, 6, 7 pessoas que podem dirigir um culto. Se eu, o Bruno, o Felipe faltar, o Maurício está aqui. Se o Maurício faltar, o Daniel está aqui. Se o Daniel faltar, o André está aqui. Um lugar onde nós tentamos não negligenciar a unidade do dom que o próprio Deus colocou em cada um de nós. Para concluir, todo reino, pessoal, então, ele tem uma ordem, viver o reino e a sua justiça. Todo reino tem um agente de ordem, Cristo, que nos devolve a posição.
Todo reino precisa de um movimento unificado, de unidade. Sem unidade, não é uniformidade. Eu não vou ficar falando assim, Bruno, você tem que pregar assim igual eu, a teologia tem que ser... Não é isso. Mas o objetivo é um. O caminho onde queremos chegar é o mesmo. Para concluir, todo reino tem uma missão, pessoal. Abre lá comigo em Lucas capítulo 1, 16 e 17. Lucas 1. Todo reino tem uma missão. Qual é a missão do reino? Lucas 1, 17. Fala o seguinte, olha, 16 em diante. Lucas 1, 16. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Existe uma missão no reino de Deus, que é preparar um povo, mais do que abrir uma igreja. Ele quer preparar um povo. Mais do que você ter sua casa própria. Ele quer um povo. Mais do que nossos planos pessoais. Ele está preparando um povo. Essa é a missão do reino. Essa missão, pessoal, quando fala que um povo justo, preparado tem a ver com posicionado conforme a missão do seu próprio pai. Sabe a coisa de pai para filho? É como se Deus tivesse marcado o próprio filho com a missão dele, e esse filho nos marcou para que a gente funcionasse, pensasse, trabalhasse, vivesse, objetivando aquilo que o filho quer. O que é um povo preparado? Um povo com a mentalidade do reino de Deus. Deus levantou João Batista, naquele tempo, para pregar o reino de Deus, e ele falou, olha, o Cordeiro de Deus é esse. E o reino de Deus chegou. Hoje, eu creio que Deus está levantando a sua igreja como um segundo João Batista. Não mais um homem para representar uma mensagem profética, mas uma igreja que, unida, espiritualmente falando, fala uma coisa só, deseja uma coisa só, anseia por uma coisa só. E esses dias a Jaque me deu um livro, Unidade, né? Do Judson. Parece que é uma voz que está ecoando em vários lugares. Tem tanto tempo que eu não encontro com o Judson. E pessoas pensando e vivendo e voltando a falar do reino de Deus como esse lugar que vai nos unir em missão. Jesus agora, pessoal, ele tem um corpo. E com esse corpo será o responsável para preparar o caminho para a volta de Jesus. Naquele momento, João Batista anuncia Jesus para que ele fosse visto a primeira vinda. Agora a igreja anuncia o Cristo para esse momento de volta de Jesus. E para fechar, Lucas 1 ainda, versículo 80. Então acabei de dizer que todo reino tem uma missão. Qual que é a missão? Fazer um povo preparado. E agora, por último, todo reino tem uma mensagem. Lucas 1, 80. Tem alguém aí? Tem não. Todo reino tem uma mensagem. Lucas 1, 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu... Como é que está na sua Bíblia? No deserto. Tem versões que está em desertos. Né? Até aparecer publicamente em Israel. Todo reino tem uma mensagem. E engraçado, onde que essa mensagem é construída? Para onde que João Batista foi enviado?
Para onde Jesus foi enviado antes de anunciar que ele era o Messias? Parece que existe um lugar, pessoal, onde as distrações diminuem. Isso é difícil ouvir, mas existe um lugar que ele precisa nos apertar de alguma forma para que aquilo que precisa ser visto seja visto. Quando eu lembro de João Batista, que passou a vida toda, o tempo necessário para se forjar em desertos, para voltar no tempo ideal e dar uma mensagem. Talvez a gente vai viver 5 anos de sofrimento com a nossa vida, com a nossa família, para ele nos preparar para uma mensagem. Só que a gente não aguenta 5 meses. Não é isso? A coisa começa a apertar, a gente desespera. Desesperar significa perder a esperança. Quando eu olho para trás e lembro dos grandes homens que alicerçam a nossa fé, não teve outro lugar que eles foram marcados com uma mensagem. Jesus, quando foi ao deserto, ele foi com a voz do Pai dizendo: "Você é meu filho amado." E ele é tentado por Satanás. Satanás oferece as 3 coisas que nós somos tentados na vida, né? Aquilo que o olho pode ver, aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que o homem, né? A barriga, que o olho vê, o sustento, aquele cargo que as pessoas podem nos dar. E parece que Jesus estava preparado para dizer não. E onde que ele foi preparado? Não sei se você está tudo bem com você, talvez essa mensagem não é para você, está tudo ok, mas eu conheço pessoas que, desculpe a expressão familiar, o pau está quebrando. Muita dificuldade. Resistência, teste, assim, aquele negócio. Mas eu quero crer que isso irá temperar as pessoas e posicionar essas pessoas em lugares específicos para ações específicas. E Deus vai fazer isso conosco, pessoal, não pelos nossos méritos pessoais. Não porque você é A, você é B, você é teólogo, você é, sei lá, delegado. Não é por isso. É porque você é moldável. Você é barro mole. Ele sabe que ele pode continuar girando a roda lá e encostar o dedo, desfaz tudo e faz de novo. Não é porque você tem muitos dons e talentos e você é muito bom, muito boa. É porque você sabe que o que você tem de bom não é seu. Tem um dono. E sabe o que é legal nessa história de deserto? Deserto é um lugar que quando você olha lá na frente, quando acaba assim, que é onde o olho não consegue pegar, o que você vê? Não, você vê o céu encontrando com a terra. Então, deserto, pessoal, é um lugar, pode ser muito árido, mas é um lugar que te dá uma visão de coisas que você não pode ver em outro lugar. E a nossa oração de Mateus 6:10 é o quê? Não é venha o teu reino? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu? Então, pelo que me parece, que o deserto é uma mensagem, é um lugar de formar essa mensagem. E viver o reino de Deus é um cumprimento profético do plano de Deus, manifestado através de Jesus, convidando pessoas de uma família mais numerosa possível para sinalizar esses princípios e valores. Quem está apto a orar Mateus 6:10? Quem está disposto a ser provado.
eu creio que Mateus 6,10, não por acaso, 4 versículos antes, fala que quando você for orar, entra no seu quarto. É como se ele estivesse falando, tem uma mensagem individual para cada um, que você pode encontrar no secreto. E esse que te vê em secreto te recompensa, e ele te dá mensagens, ele te dá direção, ele te dá uma recompensa por fazer parte desse reino. Todo reino tem uma ordem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todo reino tem um agente de ordem, Cristo, o antigo criador que criou em Gênesis 1, agora em João capítulo 1, nos devolve esse lugar. Todo reino precisa de um movimento unificado. Não é cada um com ema, não é para a igreja. Isso não é da igreja, isso não é de Jesus. Todo reino tem uma missão. E essa missão é preparar o povo. Pois irmãzinha Bruna. A Bruna chegou há pouco tempo no nosso meio. E o pouco que a gente conversou, você vê Jesus fazendo algo, aqueles primeiros passos, marcando, respondendo orações, tendo visões, e aí acolhida por outros irmãos que a missão de Deus está se expandindo, meus irmãos. A missão de Deus, ela não parou. Deus não perdeu o controle. Não há um lugar que Deus não irá cumprir a sua missão. A grande questão é se eu vou fazer parte disso. Mas Ele é poderoso. Ele é poderoso. E para fechar, todo reino tem uma mensagem, e me parece que o ambiente propício para formar essa mensagem não é um ambiente de facilidades. Pelo contrário, é um ambiente de dificuldades. E é nas horas de dificuldade que a gente não pode se dispersar, irmãos. Se seu casamento está passando por um momento difícil, aproveita. Aproveita. Se você está passando por algum momento específico de dificuldade, aproveita. Fala, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse deserto? Que eu quero ouvir sua voz. E que a gente possa se unir cada dia mais com uma expressão, pequena expressão do corpo de Cristo. E manifestar os valores do reino de Deus. Pai, obrigado por nos permitir fazer parte dessa família de filhos redimidos à imagem de Jesus. Obrigado porque o Senhor não olhou os nossos méritos, o Senhor não olhou as minhas patentes, o Senhor não puxou a minha ficha de antecedentes. Não. O Senhor esticou seus braços de amor e me salvou. Oh, aleluia. O Senhor não avaliou como esse mundo avalia, com base no currículo. Não. O Senhor olhou para um lugar e viu coisas que ninguém viu. E eu estou aqui, Pai, disposto a ouvir coisas que ninguém ouviu. E dizer coisas que ainda não foram ditas para o Senhor. Nos ajude, Jesus. Ajude a tua igreja a não desfocar da missão do reino de Deus, de preparar um povo. Mais do que abrir uma igreja, preparar um povo. Sob todo o plano pessoal, a preparar um povo. Em nome de Jesus.
Faz isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu oro por ânimo aos meus irmãos em deserto. Eu oro por energia do alto, energel, energia do alto, para a gente conseguir passar por esse lugar sem cair. Que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos alimentando, nos deixando de pé, negando as ofertas de Satanás e glorificando o Seu nome, apontando para o Seu nome, devolvendo a glória devida ao Seu nome, o posicionando no governo da nossa história, da nossa vida, da nossa família, da Tua igreja, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Faz isso em nós. Energia, Senhor. Instaura a nossa força.